Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar sobre as comunidades quilombolas e seus territórios. Nós estamos estudando em geografia, comunidades e seus territórios. Então, vários tipos de comunidades existentes no Brasil. Nós já vimos as comunidades ribeirinhas, vimos as comunidades indígenas, sabemos que existem outras comunidades, como quebradeiras de coco, açaizeiros, entre outras mais. E hoje nós veremos em especial os quilombolas. Por que foi destacado indígenas e quilombolas? Porque são duas etnias que marcam a herança brasileira, vamos dizer assim, cultural, né? E também do povo. Então, hoje nós veremos os quilombolas, tá? Para a gente poder entender um pouquinho, a gente tem que ouvir um pouquinho da história dos quilombos, certo? O quilombo mais famoso que existiu, e dizem algumas pessoas, não sabemos ao certo se foi ou não, que foi o primeiro, foi o Quilombo dos Palmares, certo? O Quilombo dos Palmares, ele ficava situado na capitania de Pernambuco, onde fica hoje Alagoas, teve início no finalzinho do século XVI, né, com escravos fugitivos de fazendas de engenho, onde eram feita a extração do açúcar, né, da cana-de-açúcar, e ficou conhecido como Palmares porque foi construído numa região rica em palmeiras, que era usado como alimento para os escravos fugitivos e também usava-se como matéria-prima para a construção de suas casas, né, que eram simples, né, eram feitas geralmente de barro e os telhados eram feitos com as folhas das palmeiras, certo? Esta comunidade quilombola, na verdade na época era só quilombo, né, não era chamada de comunidade quilombola. Esse quilombo ele tinha um líder, que era conhecido como Zumbi dos Palmares. Ele era um grande líder, foi muito respeitado, tanto por seus companheiros de quilombo, como por até pessoas brancas, né, consideradas brancas na época, porque ele lutava pelos direitos dos negros, ele não achava legal a maneira como os negros eram tratados. Ele foi um pouquinho agressivo também, mas tudo ele fazia em prol da luta pela liberdade dos negros, né? E ele que comandava o Quilombo dos Palmares. Junto dele também tinha sua esposa Dandara, que liderava as mulheres, né? Organizava elas para, se caso precisassem defender o quilombo, porque elas não saíam dos quilombos, elas ficavam lá. Quem saía dos quilombos para ajudar escravos fugirem eram os homens, né? Mas elas tinham que estar preparadas para, se caso os capitães do mato viessem, elas pudessem se defender. Uma característica importante dos quilombos, e que nós vemos aqui como que era organizado o Quilombo dos Palmares, é que eles se organizavam bem semelhantes a como eram as tribos deles lá na África. As tribos nativas da África, elas se organizam da seguinte maneira. Bem ao centro fica tipo uma praça, onde fica aqui o prédio principal, que seria a casa, ficaria ali a casa do líder, né? Mais um prédiozinho onde eles faziam suas reuniões, né? Ou até atividades. Quase que semelhante a dos índios, só que a dos índios nem sempre é ao meio, às vezes é na lateral e tudo em volta e o meio fica livre, né? Mas no caso dos africanos, sempre era no meio que ficava esse prédio, né? Essa casa principal. E em volta construía-se as outras casas, né, onde ficavam as famílias dos escravos. Aqui no cantinho mostra, né, um homem branco caindo num buraco com vários pedaços de madeira. Eram armadilhas que eles faziam em volta, né, do quilombo, para que os homens brancos não chegassem a eles, certo? Mas, mesmo com toda essa proteção, eles às vezes tinham que lutar, né, por alguns que invadiam. Esse quilombo ele foi considerado maior porque foram cerca de 20 mil escravos que moravam ali. Então era grande, né, não era um quilombo pequeno, era um quilombo bem grande, certo? Mas infelizmente no ano de 1694, um grupo de capitães do mato, ordenados por senhores do engenho, né, invadiram o quilombo e destruíram tudo, né? Foi uma devastação bem grande.
Alguns escravos conseguiram fugir, outros não. Alguns foram mortos, outros foram levados de volta às fazendas. Mas Zumbi foi pego numa emboscada e acabaram matando ele. Ele era um escravo fugitivo que já tinha, vamos dizer assim, um preço pela vida dele, né? Como ele causava muitos danos para os senhores de engenho, porque ele ajudava os escravos a fugirem, e ele era muito forte, ele era difícil de ser pego, os senhores queriam mesmo que matassem ele para que evitasse a fuga dos escravos. E no fim acabou sendo, logo depois que foi invadido o quilombo, ele foi pego numa emboscada e o mataram, certo? Hoje não existe mais uma comunidade, vamos dizer assim, de quilombolas ali. Claro, alguns quilombolas vivem nessa região, mas aonde era o Quilombo dos Palmares, hoje existe um parque memorial chamado Quilombo dos Palmares, certo? Esse parque foi feito para justamente lembrar da história dos quilombos, para valorizar a cultura dos negros, né? E manter a história viva. Ele foi surgir meio que a partir do ano de 1985, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional retomou, né, tomou essas terras para o Instituto com o intuito de ali criar esse parque memorial e também já fazer a parte da Fundação Cultural dos Palmares, que tem o nome justamente em homenagem aos Palmares, né? Então, assim, essas comunidades são protegidas por esta Fundação Cultural. Assim como as comunidades indígenas são protegidas pela FUNAI, as comunidades quilombolas têm a Fundação Cultural dos Palmares, que vai atender às suas necessidades, né? Cuidar da limitação da área, do território, certificar que as terras pertencem a eles, né? Para que os quilombolas tenham o direito de viver naquela terra que eram de seus ancestrais e manter a sua cultura viva, certo? Hoje as comunidades quilombolas, elas estão localizadas em 24 estados do Brasil. Nós sabemos que são 26 estados que nós temos, e então só 2 que acabam não tendo a comunidade quilombola. Mas a maior parte fica no Maranhão, na Bahia, no Pará, em Minas Gerais e em Pernambuco. Era ali onde ficava também a maior parte de senhores do engenho, certo? E os únicos estados que não têm registro de comunidade quilombola são o Acre e Roraima, né? Além do Distrito Federal, né, que não é contado como estado, mas é uma instituição federal, né, é contado como uma instituição, ela acaba também entrando nessa contagem, certo? Hoje, como eu falei para vocês, ali eles só contam a história do Quilombo dos Palmares. Então, eles têm ali algumas casas como eram feitas na época, né? Casas feitas de barro aqui, com o telhado feito. O telhado não está bem de palmeira, mas seria palmeira desfiada aqui, né? A folha. Aqui uma outra feita só com palmeira e armações do que eles tinham achado na floresta, né? Mas não são casas originais, são só representações de como era. Afinal, é um parque onde é visitado por muitos turistas, certo? As pessoas vão lá para conhecer a história e tudo mais, ver apresentações, e também para poder manter vivo na memória a história desse quilombo que foi tão importante para a história do nosso país. Como eu falei, alguns estados têm quilombos, né? Aqui no Brasil. Deixa eu só consertar aqui para nós. A prof não digitou o S, veja só. É assim que acontece. Mas a gente segue em diante. Vamos lá para a página dos quilombos no Brasil. As comunidades quilombolas no Brasil, elas estão localizadas nesses 24 estados. E aqui no sul, nós temos também comunidades quilombolas, né? A prof, uma vez, enquanto morava lá no Rio Grande do Sul, conheceu uma professora de história que participava de uma comunidade quilombola. Ela era chamada de madrinha, né, deles, porque ela estudou a história deles e tudo mais.
E um dia eu fui lá com ela nessa comunidade. Não foi por um motivo muito bom, né, infelizmente. Foi um motivo meio triste, mas eu pude conhecer essa comunidade. Fica em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, certo? Essa comunidade, ela deu início no século XX, né? A história dela começa no início do século XIX por causa dos donos dessas terras. Eram fazendeiros, né? Que tinham o sobrenome Pena Carneiro e que tratavam bem os seus escravos. Eram muito poucos os senhores assim. E lá tinha uma escrava que teve 6 filhos, entre eles um que se chamava Ernesto, e não Arnesto, mas a comunidade ficou conhecida como Arnesto, certo? E quando o senhor morreu, ele deixou a herança para sua esposa, e eles não tiveram filhos, certo? E quando ela estava mais perto de morrer, ela fez um testamento no qual ela passa para os filhos dessa escrava, né, o terreno deles, a terra deles e mais alguns outros terrenos que eles tinham. E a partir daí, então, os escravos da fazenda se tornaram livres, porque nesse testamento havia também a questão da liberdade deles, mas construíram ali um quilombo para receber os outros escravos que fugiam, certo? Hoje existe essa comunidade quilombola ainda lá, eles vivem do que eles plantam, certo? Eles têm toda uma organização lá. Hoje as casas não são mais como eram antes. Aqui está um exemplo, né? Que eles estão terminando de construir uma casa. Cadê o mouse? Construir. Eles estão terminando de construir uma casa ali, né? Mas eles são uma comunidade bem simples, certo? Eles não têm nada de luxo, nada de muito chique. Eles vivem daquilo que eles vendem, que geralmente são as plantações, seus artesanatos, né? E vivem da sua cultura, certo? Outro lugar em que tem comunidade quilombola é lá em Minas Gerais. É o Quilombo do Baú. Então, como nós vimos, Minas Gerais é um dos lugares que tem bastante comunidades quilombolas. E uma delas é esse Quilombo do Baú, que fica no município de Serro, certo? Teve início no final do século XIX e ela também se iniciou numa fazenda de escravos abolidos, que compraram, né, do antigo senhor. Então, aqui já foi mais perto da abolição, mas como haviam ainda escravos fugitivos, eles precisavam, né, preparar terreno. E ali criou-se então uma comunidade quilombola, certo? Desta família e outras famílias que foram para lá. É uma comunidade que ainda existe, mantém a tradição. Você pode ver que eles ali estão fazendo uma festa, né? Estão comemorando alguma coisa. E tudo ali você vê que é simples também, como na outra comunidade, certo? Então, o que acontece nessas comunidades? Eles buscam viver daquilo que eles plantam, daquilo que eles produzem, né? Eles dificilmente têm empresas ali dentro, eles vivem um ajudando ao outro, certo? Tem um líder sempre que ajuda a comandar, a coordenar as coisas, mas eles não vivem assim de comércio, vamos dizer assim. Claro, eles vendem um pouco dos seus produtos também para poder adquirir dinheiro para cuidar da comunidade, eles precisam cuidar da comunidade, construir, porque não são eles que vendem materiais de construção e tudo mais, mas a maior parte do seu sustento é tirado daquilo que eles plantam, daquilo que eles fazem, certo? Assim como os indígenas, os quilombos estão quase por desaparecer, certo? E por causa disso, essa Fundação dos Palmares, a Fundação Cultural dos Palmares, tem lutado muito para que essas comunidades, né, tenham a posse dos territórios. E assim eles possam viver nos seus terrenos, né, nos seus territórios ali como cidadãos brasileiros, né, produzindo aquilo que eles necessitam. Os remanescentes quilombolas, eles têm o direito disso para eles poderem usufruir dos benefícios, né, que os territórios podem servir para eles. Então, eles querem assegurar a preservação dessas áreas, né, para também preservar a história e a cultura dos africanos aqui no Brasil, certo? Em 2017,
eles conseguiram registrar legalmente 100 comunidades quilombolas, certo? Então, foram 100 comunidades quilombolas em 2017 que foram registradas e o território foi considerado propriedade deles, então, ou seja, ninguém pode tomar, né? Como a gente aprendeu dos indígenas, dos escravos também, das comunidades quilombolas também não se podem ser tomadas, né? Então, a urbanização vai avançando e para que isso não aconteça dentro das comunidades, eles protegem esses territórios, certo? Por quê? Quando o homem branco, como eles chamam, né, invade essas comunidades, seja indígena, seja quilombola, né, seja africana, ele acaba destruindo a característica, a cultura desses povos, porque ele quer exigir que esses povos vivam como ele, que foi o que aconteceu na época da colonização. Os portugueses queriam que os índios se vestissem como eles, falassem como eles, crescem na mesma religião que eles. E também os escravos, quando eles vinham para cá, primeiro eram forçados a trazer para cá, os senhores obrigavam eles a serem batizados na igreja, né, católica. Eles tinham que ter o estudo também da fé dos senhores. Então, assim, eles acabavam meio que forçando uma coisa que não era daquele povo, não era característica daquele povo. Claro que quando a gente fala sobre falar do amor de Jesus tem que ser para todos, mas não forçado, né? Tem que ser algo espontâneo. E isso acabava destruindo a cultura deles. Então, uma das principais funções de registrar esses terrenos, de fixar esses terrenos para os quilombolas e para os indígenas, é que eles não percam a sua característica, não percam a sua cultura. Porque, afinal, tanto a cultura indígena quanto a cultura africana fazem parte da nossa cultura, certo? Porque eles trouxeram para cá a sua cultura. Na verdade, os índios já estavam aqui, a cultura era deles, e os escravos trouxeram a sua cultura. Nós vamos estudar mais à frente que o Brasil tem várias culturas, nós não temos uma única cultura. Como no Japão, por exemplo, todos são bem parecidos, a cultura deles é tudo a mesma. Nós não, nós somos uma mistura de culturas, o que faz com que o Brasil seja diferente, que todo mundo acha que o brasileiro ele é diferente, ele é um povo bem misturado, então que tem várias características. E isso faz parte da nossa história. Então, se nós destruirmos essas comunidades, nós vamos perder parte da nossa história. Então, a gente aprende aqui que nós temos que respeitar esses que fazem parte da nossa história. E se você um dia tiver a oportunidade de fazer parte disso, de ajudar a proteger, saiba que você vai estar fazendo uma diferença muito grande para esses povos, para essas comunidades, né? Porque nós sabemos que todo país, todo mundo tem a sua história. E se nós perdermos um pedacinho da história, ela perde o sentido. Por isso nós devemos cuidar para que essas comunidades não sejam extintas, certo? Bom, agora que a prof já explicou para vocês um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem, então, um resumão, uma comunidade quilombola, ela é feita por descendentes de escravos africanos que fugiam das suas fazendas de engenho, fugiam dos seus senhores, certo? Então, ela é formada por descendentes de escravos, né? Ela tem uma história muito antiga, desde a época da escravidão, era onde ficavam os escravos fugitivos, né, e que acabaram ali ficando as famílias, mesmo depois da abolição, elas não tinham para onde ir, e ali eles acabavam ficando, morando e construindo os seus lares, né, e mantendo a sua cultura viva. Agora vocês vão fazer as atividades da página 127 e da 128. Para que você consiga fazer melhor, dá uma lidinha nos textos que tem ali na página 126, na 127 e na 128. Não é uma leitura muito extensa, são bem curtinhos os textos que tem ali, para que você consiga ter uma ideia melhor de como responder as questões, certo? Foi muito bom falar com vocês um pouquinho, espero que logo logo a gente possa se ver pessoalmente. Um grande beijo, fique com Deus.